Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Juscelene, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere e volta aqui para assistir a segunda. Você vai gostar. Bom proveito! E hoje eu sei que você trabalha com terapia holística e você também é cartomante. Imagino que tem a ver com isso a mudança, mas eu queria saber como que isso se processou e como que você concluiu que era dessa forma que você iria fazer a mudança que foi pedida a você. Sim, Carlos, eu senti nitidamente que a mudança que precisaria vir para minha vida estava muito relacionada à minha vida profissional, e também à minha qualidade de vida. Eu era uma pessoa que eu vivia muito acelerada, eu passava muitas horas fora no escritório. Eu era aquela pessoa que saía às 7 da manhã, chegava às 7 da noite, num ritmo muito acelerado. Não tinha a qualidade de vida com os meus filhos e dessa forma também não tinha tempo de fazer nada, né, por ninguém, nem imaginava, de certa forma, fazer algo, até porque não tinha tempo, né, de fazer. E eu comecei a me perceber muito fora de contexto. Eu trabalhava há 11 anos na área de comércio exterior, né, e eu comecei, voltando ao mercado de trabalho, né, voltando após a licença da cirurgia, eu já me via completamente fora ali daquele contexto, eu já não conseguia mais, né, trabalhar com aquilo. E eu achava, inclusive, que eu estava perdendo muito tempo ali, né, trabalhando todas aquelas horas dentro de um escritório, longe dos meus filhos, sem poder ver a luz do sol. Isso era algo que me incomodava muito. E aí as oportunidades foram vindo, né, para mim, e o interesse também de estudar mais as terapias holísticas. Veio uma oportunidade para mim também de aprender a trabalhar com o baralho cigano, e aí eu fui me descobrindo, até porque depois dessa segunda EQM, eu percebi em mim uma diferença muito grande com relação à minha percepção. Então, eu percebi uma grande sensibilidade em mim com relação às pessoas. Então, de sentir o que as pessoas estavam sentindo, de sentir a energia das pessoas, de sentir a energia de lugares, de ter um contato maior, né, com a energia. E aí me veio a necessidade de trabalhar com isso e, mais do que isso, a necessidade de ter um trabalho em que eu fizesse algo por alguém. Eu tinha certeza ali que eu não podia mais trabalhar em algo onde eu trabalhasse por mim, trabalhasse pelo salário, trabalhasse pela conquista material. Então, eu tinha muito dentro de mim a certeza de que eu precisava trabalhar para auxiliar as pessoas, né, para ajudar as pessoas de alguma forma. E aí foram surgindo em mim, né, os interesses em terapias holísticas, no baralho cigano, e fiz a transição, né, de deixar de trabalhar com aquilo que eu trabalhava há 11 anos e comecei a trabalhar com a questão energética aí do baralho cigano. E hoje você sente que o pé de café está florescendo. Hoje eu sinto que o pé de café floresceu, que ele dá frutos, e que precisava ter acontecido realmente essa mudança, né? Eu sinto, tenho a plena certeza de que essas situações que aconteceram foram para mudar, né, um rumo que eu estava tomando ali na minha vida, inclusive com relação a outros aspectos que eu tinha a preocupação material, né, a preocupação com as questões materiais, muito materialista no sentido
de focar as minhas conquistas apenas em conquistas materiais, né? E trabalhando assim com pessoas, vivendo realmente o que eles haviam falado de não, você precisa fazer pelas pessoas. Eu percebo que existe uma satisfação muito grande nisso, em poder fazer algo por alguém. Você diria então que essas duas experiências que você teve foram causadas? Eu acredito que sim, que existia essa necessidade, porque se não fossem essas experiências, muito provavelmente eu não teria mudado a minha consciência de vida e estaria do mesmo jeito. Do jeito como falaram com você, você chega a pensar que talvez você já tenha vindo para cá com a ideia de fazer alguma coisa, que essas experiências surgiram porque você não estava fazendo aquilo que você tinha se proposto a fazer? Perfeitamente. Hoje eu entendo isso, que inclusive eu estava atrasada, e pelo fato de eu não ter percebido o que eu realmente precisava fazer, que precisou realmente acontecer, né, tudo que aconteceu, para que eu tivesse essa iniciativa, porque senão eu não teria feito. E você enxerga isto, esta tarefa que você talvez tenha escolhido fazer, como uma coisa individual sua ou uma coisa dentro de algo maior? Com certeza dentro de algo maior. E o que é esse algo maior? Esse algo maior, Carlos, eu linko essa informação muito com o que foi falado para mim no momento da segunda EQM, que eu tinha que fazer algo por pessoas. E ali ninguém falou assim, pelo seu filho, pelos seus filhos, ninguém me disse que eu teria que voltar por alguém em específico, mas falou ali por pessoas. Então eu senti que existia uma força maior ali, que é algo que envolve todas as pessoas. É uma força muito grande que envolve todas as pessoas. Eu pergunto isso porque outras pessoas em outras entrevistas disseram coisas similares ao que você acaba de dizer. Então eu fico pensando se, além da relação com essas pessoas que passaram essa mensagem, com as pessoas que tiveram as experiências, eu pergunto se existe uma relação entre essas pessoas que tiveram as experiências. Completamente. E existe uma relação também entre as pessoas que não tiveram. Eu tenho uma sensação muito grande, inclusive enquanto eu estava nesse lugar, tanto na estrada como na colina, eu tinha uma sensação muito grande de que todos nós somos uma coisa só, de que a gente não pode viver só por nós, né? Eu não podia mais ser uma coisa individual, um ser individual, e eu tinha a percepção dessa conexão com o todo, e com o todo envolvendo pessoas, mais, tudo. Pedras, planetas, sol, tudo. Pedras, planetas, plantas, e uma mudança até bem interessante que aconteceu após essa situação da EQM, foi algo relacionado à alimentação, né, a minha alimentação, e desapego com relação a muitas coisas, porque eu era uma pessoa muito apegada, tinha toda essa questão do profissionalismo agressivo ali, trabalhar para conquistar, e eu tive um desapego muito grande com relação a isso, tive um desapego grande com relação a alimentos, a comidas, uma consciência com relação aos animais. Explicando melhor sobre a alimentação, você acabou de falar de animais, isso quer dizer o quê, basicamente? Isso quer dizer que eu passei a ter a consciência de que nós e os animais somos um também. E dali eu também já comecei a ter um certo incômodo, né, com relação à alimentação, com relação ao consumo de animais, né? Você disse que você sentiu durante a experiência que
tudo era um. Eu pergunto, você também sentiu acesso a um conhecimento maior do que o que você tem aqui? Ah, sim, com certeza. E eu percebi isso porque eu senti que o conhecimento que eu tinha era muito raso. Tanto que ali eu estava trilhando um caminho que não era o melhor para mim, que não era o que realmente eu deveria viver, e que aquela consciência realmente sabia o que era melhor para mim. Mas você não sentiu quando estava na experiência que você sabia mais das coisas, do mundo, da existência, do que você sabe quando está aqui. Não, lá eu não senti. Eu senti depois, no meu dia a dia, Você diz que quando você voltou, você passou a sentir o sentimento dos outros. certo? Quando você estava lá, você também sentia o sentimento daqueles dois senhores, da mesma forma como você sentiu o sentimento dos outros depois de ter voltado? Quando eu estava lá, eu não sentia o sentimento deles, mas eu sentia algo muito bom, algo muito positivo, que era deles e era do lugar também. Você acha que essa capacidade de sentir o sentimento do outro aqui é uma espécie de resquício que ficou da sua experiência lá, quando você voltou? Eu não acredito que seja um resquício de uma capacidade, mas eu acredito que nessa ocasião, ou eu fui redirecionada para uma abertura de consciência, ou foi feita realmente uma abertura ali de consciência que eu não tinha antes. Até mesmo essa questão da empatia com o todo, com todas as pessoas, com os animais, com as plantas, com o mundo, veio dessa consciência. Você disse na primeira experiência que ao passar pelo piso do andar, pela separação entre os andares, que você viu as partículas que constituíam aquela parede. Você viu da mesma forma as partículas que constituíam as pessoas? Não via as partículas que constituíam as pessoas. Eu via as pessoas nitidamente como elas são e via as partículas pelo fato de estar transpassando. Eu via apenas quando eu transpassava. E você consegue definir um pouco mais o que você viu? Eu via como se fossem milhões, milhões de pontinhos microscópicos vibrantes. Como se fossem muitos pontinhos pequenininhos, parados, mas que vibravam entre si. Você sentiu que tudo era um. Eu posso entender também que você sentia que você pertencia àquilo tudo? Foi essa a sensação que eu tive, de que eu também fazia parte. Esse local que você viu os dois senhores era o mesmo nas duas experiências, correto? Correto. Você sentia já ter estado lá antes? Não, eu tive essa sensação apenas na segunda. Eu reconheci imediatamente que era um lugar onde eu já havia estado. Mas na primeira não, era algo novo. E aquelas duas pessoas você nunca tinha visto antes. Nunca tinha visto. Você sentia alguma familiaridade nelas? Completamente. Tanto que eu fui me aproximando e eu senti isso deles também, como se já me conhecessem e já soubessem de tudo que estava acontecendo ali. E eu senti essa familiaridade, embora nunca tivesse os visto. Você disse na segunda que o senhor que estava com um pé de café, ele mostrou um buraco redondo e um buraco quadrado, que são duas figuras geométricas básicas. Isso tem algum significado além dele ter explicado ali que o redondo significava você ser replantada e o quadrado significava o término de um ciclo? Foi isso, né? Mas ele explicou o porquê o redondo e o quadrado? Podia ser o contrário? O quadrado significava como se fosse um túmulo ali, aonde se eu escolhesse ir para o quadrado era o fim,
dali eu não sei o que iria acontecer, mas eu tinha consciência de que se eu escolhesse o quadrado, era onde eu queria ser enterrada. E aí eu tive, inclusive, a percepção de que se eu escolhesse ali, que ele colocaria o pé de café deitado ali, porque caberia certinho o pé de café deitado. E no outro ele colocou o pé de café em pé. Então não era quadrado, era retangular? Isso, retangular. Eu imaginava que durante uma cirurgia a experiência de quase morte surgisse num momento de complicação da cirurgia. No entanto, na primeira EQM, pelo menos, você diz que você saiu do corpo, iniciou essa experiência de quase morte, no momento em que estava tudo bem ainda. Né? Você diz que as conversas eram aleatórias, nem eram sobre a cirurgia, não havia nenhum estresse e você já estava fora. Foi isso, né? Foi exatamente isso. Eu percebi que houveram, sim, complicações, mas eu não sei dizer exatamente em qual momento, né, desse tempo que foi transcorrido, porque era uma cirurgia que deveria durar pouco tempo, uma cirurgia simples, e acabou se estendendo por 7 horas. Então, houve ali, sim, uma complicação no meio, porém, eu já havia saído. Ou seja, você não saiu por causa da complicação. Não. O que me faz pensar em reforçar a ideia de que talvez tenha sido causada mesmo. Eu tenho essa sensação de que realmente, de que foi algo programado para que, no momento em que foi feita esse questionamento da escolha, que foi o momento da complicação ali, que houve, e que se eu tivesse escolhido permanecer, né, ao invés de voltar, eu teria, digamos assim, aproveitado essa complicação. Que eu penso que o momento da complicação ali também foi programado para que acontecesse essa complicação, digamos assim, em paralelo ao que eu estava vivendo lá, de ter sido questionada de permanecer ou voltar. E quando você viu a sala de cirurgia, você disse que viu os médicos, tudo normal, você viu seu corpo, você via paredes, você via tudo realmente normal, ou você viu pessoas que também não eram os médicos que você sabia que estavam lá? Então, eu não tive a informação, por exemplo, exatamente com relação às pessoas que estavam lá, porque durante a cirurgia entravam e saíam pessoas, então isso não ficou muito claro para mim. Você correu o risco de morrer? Sim, corri. Eles informaram depois para nós que houve uma complicação com relação à questão das pedras na vesícula que causaram, né, uma infecção generalizada ali no meu corpo que já estava avançada e eles tinham dificuldades de remover pedras que haviam, digamos assim, se movimentado dentro do corpo. E aí esse movimento dessas pedras foram causando ali a paralisia de alguns órgãos. Tanto que essa questão da minha urina, dos olhos amarelos, era porque eu realmente já estava tendo complicações em outros órgãos. E já estava ali parando outros órgãos. De alguma forma, a sua recuperação, ela surpreendeu os médicos ou acharam isso normal? Eles acharam normal, porém eles me avisaram, e eles até avisaram a minha mãe no início da cirurgia, que meu estado era bem grave, porque os antibióticos eles já não estavam mais correspondendo, né? Eles perceberam que eu estava com uma infecção generalizada já bem avançada. Então, eles falaram para minha mãe que realmente o caso era grave, mas que eles iam fazer tudo que fosse possível. Tá, então você não percebeu nenhuma relação entre aquela luz azul que você disse que saía da mão ou das mãos daquele senhor na direção da sua barriga e a sua recuperação. Simplesmente aconteceu que a recuperação foi boa, é isso. Não, eu sinto que aquela luz e que aquilo que ele fez foi o que causou a minha recuperação.
E tanto que os médicos, eles não sabiam da gravidade da situação até realmente eles iniciarem a cirurgia, né? Eles não sabiam dessa questão das pedras que haviam andado, talvez não tivesse aparecido nos exames. E uma das coisas que eu comentei no início, que também não foi falado para mim, que em algum momento também dessa cirurgia eu tive dificuldades respiratórias, tanto que eu fui entubada, mas os médicos, eles não falam. Tanto que depois eu não tive muito contato com os médicos que fizeram a cirurgia. Você se via com a camisola do hospital nessa estrada. Você se via a partir de uma visão dentro de um corpo que você tivesse lá, um tipo de corpo, ou você tinha também uma visão externa de você mesma? Eu tinha uma visão externa de mim mesma. Em todos os momentos, até mesmo quando eu estava saindo, eu tinha como se fosse uma visão do geral, do todo. Tanto que eu me via e ao mesmo tempo eu via os médicos, ao mesmo tempo eu via a cirurgia, eu via tudo. Então, quando eu me vi fora, na estrada, eu me vi de fora também. E quando você estava lá, você tinha simultaneamente visão da sala de cirurgia? Não. Quando eu estava lá, eu só via lá. Só pensava em lá também, não pensava em mais nada. Você nem se lembrava da existência daqui? De jeito nenhum. Era uma sensação muito boa. Mas você pensou nas pessoas. Pensei nas pessoas quando ele me falou. Na segunda EQM, na segunda ocasião, quando ele falou para mim, você precisa voltar para ajudar as pessoas. E aí você se lembrou da sua família também? Aí que eu me lembrei da minha família e também eu tive um sentimento como se a minha família e essas outras pessoas, um sentimento de amor fraternal por todos, não só pelos meus filhos ou pela minha família, mas por todos como uma coisa só. Essa porta ficou entreaberta? Você hoje ainda sente esse contato com essa realidade não material, digamos assim? Você ainda recebe informações? Você ainda recebe orientações? Sim, essa porta ficou aberta. Permaneceu aberta até hoje. E as orientações que você recebe são nesse sentido de cumprir a sua missão de ser útil aos outros? Sim, recebo orientações com relação a como ajudar, né, as pessoas na sua evolução e em situações que elas passem, né, aqui na matéria. E também tenho sensações com relação a uma empatia, né, ao que o outro está sentindo, e sensações com relação a coisas do mundo, do planeta também. Falando sobre o mundo e o planeta, com certeza estamos vivendo já há algum tempo momentos de desafios em vários aspectos. Como é que você sente essa sua missão? Ela está dentro de um propósito maior? Com qual intenção? Você percebe alguma coisa nesse sentido? Eu percebo que o momento que nós vivemos e o momento que eu vivo na Terra, também existe uma programação, né? Existiu uma programação para que eu estivesse aqui com essa missão nesse momento, justamente para auxiliar as pessoas nesses tempos que nós estamos vivendo. Quando você falou para que eu estivesse aqui, me faz pensar se você sente que você já esteve em outro lugar fora da Terra. Sinto. Na verdade, depois de voltar das duas situações de EQM, em primeiro lugar, eu tinha uma sensação muito grande de que lá era algo principal, de que meu lugar era muito mais lá do que aqui. Tanto que na volta eu senti uma frustração por ter voltado. Tanto que na segunda EQM eu voltei acordando no meio da cirurgia, e na primeira, quando eu voltei, também identifiquei que eu estava na Terra, me deu uma frustração porque eu custava acreditar que eu estava viva. Eu não me refiro somente àquela estrada onde você encontrou com duas pessoas. Eu me refiro no geral, você tem uma sensação de já ter estado em outros lugares fora da Terra?
completamente. Tenho sim. Você, quando olha para o céu, você sente saudades? Sinto, sinto muita, e eu tenho a sensação que um dia eu vou voltar. Eu tenho essa sensação, eu tô um pouco emocionada porque é um sentimento completamente diferente de algo que a gente sente aqui na Terra. É um sentimento de acolhimento, de paz muito grande que a gente não vivencia aqui, né? É muito pelo contrário, aqui a gente tem muita coisa ruim acontecendo, muitos desafios. E lá não, era uma sensação de paz plena. E eu tenho essa saudade desse lugar e tenho a sensação de que eu vou voltar. Você sente, por acaso, que nós aqui nesse planeta Terra estamos em vias de passar por alguma coisa e que o que você está fazendo é algum tipo de preparação para isso? Eu não sinto que eu estou para preparar para isso, mas sim para auxiliar, né, naquilo que cada um precise passar, e até mesmo eu ter essa consciência para que eu também passe pelas coisas que eu preciso passar. Então, não é nenhuma preparação, porque não tem como se preparar. Eu sinto isso, que não existe como a gente se preparar. Mas então qual é o seu objetivo? Você vai auxiliar como se não é ajudando as pessoas a se prepararem melhor para o que vem? Auxiliar tentando trazer para as pessoas essa consciência. Eu sinto que o tempo todo, de uma maneira ou de outra, pode mudar o assunto, pode mudar a pessoa, mas no fundo a consciência é uma só, né? De o que importa é que aqui as coisas são passageiras, de que a gente precisa fazer o bem pelas pessoas, de que a gente não está sozinho, que sempre existem forças maiores cuidando de nós. Então, de dar esse suporte para aquilo que as pessoas precisem passar. O planeta Terra, a humanidade, nesse momento, está. Você sente que está, ou foi informado a você, alguma coisa, que está em vez de passar por algum tipo de transição, algum tipo de mudança? Ou estamos falando simplesmente de coisas do dia a dia? Eu tenho essa percepção. Já tive algumas outras percepções antes de alguns acontecimentos mundiais, e eu tenho a percepção de que esses acontecimentos eles vão se intensificar, mas não por um acontecimento grande, maior, mas que a cada vez que for passando o tempo, que esses acontecimentos eles vão se intensificando com relação a questões de saúde, questões de tragédias naturais, todos esses acontecimentos que as pessoas não têm o que fazer a respeito e que a única coisa que elas podem fazer a respeito disso é fazer a parte delas, fazer aquilo que cabe a cada um, né, dentro desse contexto todo. Você disse que você foi avisada por uma pessoa, por um espírito, conforme você falou, do problema da apendicite. Foi. Essa pessoa que avisou não tem relação nenhuma com as duas pessoas que você viu lá, não tem relação nenhuma com ninguém mais que você tenha visto ou sentido a presença durante a sua vida? Não, não tem relação nenhuma, até porque essa pessoa que me avisou com relação à cirurgia de apendicite é uma senhora, é uma presença feminina. E os espíritos que estavam lá, essas duas pessoas que estavam lá na EQM, eram presenças masculinas. Você sentiu que havia uma estrutura organizada envolvendo aquelas duas pessoas que você viu e outras mais que você não tenha visto, porém sentido? Sim, eu senti que existe sim essa estrutura de organização que, inclusive, de certa forma, observa ou controla aquilo que nós estamos vivendo aqui. Então, por isso, em determinado momento, pode ser que tenha sido causada, né, essa situação, que faz parte do planejamento dessa organização, fez parte do planejamento dessa organização. Eu queria saber até que ponto essa missão que você recebeu
é em caráter individual ou se está dentro de um plano maior em função de um momento específico que estamos vivendo no planeta Terra? Eu acredito que a minha missão é algo muito pequeno, mas que faz parte, sim, do cumprimento de algo determinado por essa organização maior, né? Em função de alguma coisa que esteja acontecendo ou em vias de acontecer aqui no planeta? Ou não? Não, eu não acredito que seja por algo que está em vias de acontecer. Eu acredito que vem, da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, comigo, uma situação extrema para que houvesse uma mudança real na minha vida, eu percebo que tudo que vem acontecendo no planeta é para trazer de forma sutil certas mudanças para as pessoas. Então, existe a necessidade realmente de se passar por essas situações. Então, nem tudo que é negativo, na verdade, é negativo, porque se eu tivesse que ter escolhido passar pelo que eu passei, eu teria dito não, eu não gostaria de ter passado, mas foi algo extremamente necessário para que essa consciência surgisse para mim. Antes das experiências, você tinha medo de morrer? Tinha. Antes tinha, sim. E agora não? Agora não mais. É uma coisa meio estranho falar, mas eu não tenho mesmo. Depois da nossa última conversa, eu havia comentado para você que eu nunca mais tinha tido a experiência de um encontro com esse senhor, né? Com esse senhor que estava lá na estrada, na ocasião da EQM. E logo após a nossa conversa, eu tive um sonho com ele, um sonho muito vívido, com ele ali, me trazendo também a consciência de que ele estava ali participando desse momento final, que seria expor a história, contar a história, né? Então, fazia bastante tempo que eu não tinha nenhum contato, na verdade não tive mais nenhum contato após a EQM, que foi aos 30 anos, agora eu tenho 36, então fazia 6 anos que eu não tinha qualquer contato com esse senhor, e após a nossa conversa, eu tive esse sonho como se ele estivesse ali também participando e me preparando para que eu pudesse contar. Nós e você vivemos no mesmo planeta, mas você teve experiências que nós não tivemos. O que nós precisamos saber? O que nós precisamos mudar? Qual é o seu recado? Eu acredito, Carlos, que a essência que ficou para mim dessa informação é de que nós somos seres individuais, mas que nós precisamos ajudar uns aos outros. E nós fazemos parte de um todo. Então, que não adianta a gente viver a nossa vida, né, apenas por nós, para nós, porque todos precisamos uns dos outros, de alguma maneira, né, no mundo e no nosso dia a dia, né, de que estamos todos ali conectados, então aquilo que eu faço de bem para mim, eu estou fazendo de bem para o outro também, e aquilo que eu faço de bem para o outro, eu também estou fazendo para mim. Então, essa é a grande consciência de que tudo aquilo que eu faço para o outro, e para o planeta, e para os animais, é o que eu estou fazendo para mim também. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?